Olá, sejam bem-vindos, estamos iniciando mais um episódio daqueles que você gestor, você dirigente de escolas municipais, ou melhor, do município de maneira geral, fique atento a esse episódio porque eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights valiosos. Nós estamos no 11º Café com Prosa, um evento organizado pela Undime Minas Gerais, e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno, e estamos de volta nesse evento que faz esse encontro de todos os gestores educacionais municipais de Minas Gerais, e ao meu lado, meu grande amigo, Alan Jones. Fiquei até feliz agora que ele passou a bola rapidinho aqui, você viu? Meu grande amigo, isso honra muita gente, sabe, professor Cabral? Não tenho dúvida. O cara tão ilibado, chegar e falar assim, meu grande amigo Alan Jones, vou tirar uma foto depois, manda essa filmagem pra minha mãe. Se você repetir em 2 programas, eu vou fazer um podcast só sobre. É porque ele esqueceu. Eu já tinha conhecido o Indiana Jones. Alan Jones. O Alan é mais poderoso do que o Indiana. Eu vou contar. A mãe dele falou assim, eu não vou trazer qualquer ser ao mundo. Ô, gente, eu vou trazer o Alan Jones ao mundo. Eu vou contar ao vivo, pela liberdade, todo lado de 3 amigos, professor Cabral também de longa data. Professor Cabral, se eu soubesse a raiva que eu já tive desse filme na minha vida, eu vou contar por quê. Porque na minha época tinha uma coisa chamada bullying, né? Bullying. Que era zoação que chamava, hoje é bullying. Na minha época era zoação. E eu era muito CDF. E lançaram o Indiana Jones. Adivinha o meu apelido? O Idiota Jones. Eu tive que lançar essa aqui só pra gente começar, mas foi brincadeira, agora, eu sofri muito por isso. Lê do engano, tá vendo? Ah, tá vendo? Vencemos. Tá vendo, turma do bullying? Só pra falar. Mas é um prazer estar com você aqui, professor Cabral. Professor Cabral, o senhor hoje está como presidente do Conselho Empresarial de Educação das Seminas, correto? Isso. Então, assim, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo aqui no Café com Prosa, 11º Café com Prosa. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando para o senhor sobre a importância do setor empresarial em apoio à educação pública. Conta para a gente aí qual que é o papel hoje do Conselho, né? E como que vocês conseguem apoiar a educação pública no nosso estado, no Brasil, enfim. Permita-me contextualizar primeiro. A Associação Comercial é a mais antiga de Belo Horizonte, 127 anos, nasceu quase com a cidade. Representa o mundo empresarial de Belo Horizonte e região metropolitana de Belo Horizonte. Tem 22 conselhos. Um deles é o Conselho de Educação, que, dito pelo presidente, por mundo, é o conselho principal da casa. Porque, sem dúvida, a educação permeia todas as atividades humanas. Então a educação é o cerne da vida humana, a educação. Nascemos deseducados, ou ignorantes, ou analfabetos, e vamos passar por todo um processo, né, de aprendizagem, de preceptores, etc. E a associação comercial, ela tem, lógico, o seu viés, que é os negócios, mas ela se interessa muito em receber o mundo empresarial, que os meninos venham preparados da escola básica, que venham sabendo fazer bem pelo menos suas 4 operações aritméticas, a regra de 3, tá certo? Cálculo de porcentagem, falar e escrever, entender o que está lendo, dar sua mensagem com clareza. Então, o trabalho é um efluente da educação. A educação é afluente do trabalho. Então, há um interesse, como é interesse em várias áreas, da boa performance da educação básica, quer pública, quer privada. Então, é um interesse como de muitos outros. Professor, seguinte, a gente tem dentro da estruturação dos objetivos da escola, dentre eles, e são muitos, é o acolhimento, é o desenvolvimento intelectual, também tem um desenvolvimento para o mundo do trabalho, o mundo das profissões. Como você vê, em termos de empresariado, como o empresário ele pode contribuir, como o mundo da empresa pode fazer justamente esse caminho inverso para contribuir para que esse jovem, o encontro do empresário com a educação, para que de fato esse pilar, que também é um dos pilares da educação, que é preparar para o mundo do trabalho, seja mais significativo e mais eficiente. Sim. Eu disse até na reunião inicial que nós criamos um movimento há 20 anos, chamado Conspiração Mineira pela Educação, que é uma aliança intersetorial
é o setor dos negócios, o mercado, junto com o setor fundacional, ONGs e fundações, etc., de mãos dadas se aproximando do Estado na parte da educação, com o propósito de melhorar na qualidade da educação pública do Estado de Minas Gerais. É um desafio de todo tamanho, não é? Porque o nosso Estado é grande, a nossa educação é muito grande. E nós sempre dissemos, a parceria é a alma da conspiração. A parceria é a alma da conspiração. Como o empresário pode ajudar? Então é algo que a gente trabalha muito, é o meu papel na associação, é chamar a empresa, estimular a empresa, se ela está num bairro, se ela está numa região, tem uma escola do outro lado da rua, atravessa a escola, vai lá cumprimentar o diretor, a diretora, vai saber o que se faz nessa escola para começar a construir essa ponte com a escola, porque daí surgem várias oportunidades. A questão do empreendedorismo é uma questão do momento também, né? Então, cada vez mais nós estamos vendo, através da proliferação, o desenvolvimento das MEIs, microempresas individuais, etc., dos aplicativos e de toda a ordem, do que faz o bolo para vender, da venda pela rede social, uma tendência muito grande hoje do empreendedorismo, da pessoa ter a liberdade de escolha do que quer fazer, do horário de trabalho, Então, existe uma tendência muito grande do empreendedorismo. Tanto que o SEBRAE é uma instituição que trabalha muito com a educação empreendedora. E também hoje há um projeto que também é ligado a nós, que é a JA, Junior Achievement, patrocinado por empresários, que trabalha com a educação empreendedora, com as escolas públicas de ensino médio e tem tutores voluntários das próprias empresas que não só patrocinam na origem, mas se apresentam nos ambientes educacionais para a tutoria. Um outro aspecto meu projeto de vida. Há um tema hoje no ensino médio que chama Meu Projeto de Vida. Há poucos dias eu estive no Colégio Militar, onde eu sou ex-aluno, há 60 anos atrás. Tiradentes, não? Hein? Qual escola militar? Do Exército. Aquele lá da Pampulha. Da Pampulha. Não é? Então, eu fui convidado lá para fazer uma palestra para os meninos do primeiro ano de ensino médio. 15 anos. E eu disse, olha, há 63 anos atrás, eu era um de vocês sentadinho aqui, olhando para o quadro, olhando para o futuro. Hoje eu estou no meu futuro. Então, eu vim contar para vocês como é esse futuro, como é essa trajetória, como foi o caminho para sair dessa cadeira e chegar aqui, e os caminhos que eu percorri, mas sempre com uma imagem positiva. Não é? Eu trabalho muito com essa perspectiva de mostrar que o Brasil é o país das oportunidades. O papel do empresário é ampliar horizontes, é jogar luzes na estrada, no caminho e levar estímulo. Ninguém chega no último andar sem ter subido degrau por degrau, no último pedaço da escada, se não for de subir de degrau por degrau. Né? Então, a história de vida, a palestra, levar às vezes a escola para conhecer a empresa, que seja uma padaria, que seja uma serralheria, que seja, tá certo? E dizer como funciona nos bastidores, como é que funciona uma administração, um relacionamento humano, RH, etc. Eu acho que é uma forma de mostrar para a juventude. Se chama participação, cooperação. Presidente, trazendo essa visão do aluno, dessa necessidade do desenvolvimento de suas competências empreendedoras, mas se a gente tivesse que elencar uma competência que hoje você percebe que seria o gatilho que poderia alavancar esse aluno no mercado, qual seria essa competência? Quais habilidades eu precisaria desenvolver para chegar nessa competência? Então você tem essas habilidades técnicas. Então, o bom aluno, ser bom aluno, eu sempre digo, ser bom aluno, ser estudioso e aprender de fato, não é? As competências básicas. Eu diria que as matérias, o português e a matemática são as matérias, são os dois grandes pilares da educação, o português e a matemática. Mas nós vamos aí, lógico, pela ciência, pela geografia, história, mas a parte que eu vejo hoje de grande dificuldade é a parte humana. Então, como é que esse jovem se relaciona?
dentro de um ambiente de trabalho, com a responsabilidade, o cultivo da responsabilidade, o cultivo da pontualidade, tá certo? A disciplina. Da disciplina, da organização, e ser um elemento que chega para vestir a camisa, para ser um elemento contributivo para o desempenho da empresa. Não é? Então, essa parte humana da convivência e dos valores humanos, da formação moral, da ética, da responsabilidade, do respeito, da confiança, do trabalho em equipe, essa parte falta na educação básica. Eu diria que se firma muito nas competências técnicas, mas a parte humanística, há uma carência muito grande da parte humana. Não só nos pequenos, como nos grandes também. Não é? Porque nós estamos falando de inteligência artificial. A inteligência artificial, e foi falado na reunião anterior, os riscos que ela pode trazer. Sem dúvida. Como todas as conquistas da inteligência, ela pode ser, quanto mais inteligente é o ser, mais porção de bem ele pode fazer, mas ou mais estrago ele causa. Mais estrago ele faz. Então, se não tiver uma formação moral, valores, respeito, honestidade, lealdade, valor de família, valor de pátria, essa inteligência fica solta, liberada. É o exemplo que nós vemos hoje no nosso país. Grandes figuras da sociedade, grandes nomes envolvidos em, tá certo? Mostrando que são grandes só no aspecto intelectual da formação, mas moralmente são anões morais. Nossa! Gigantes da inteligência e anões morais, tá certo? Não faço nenhuma relação de morais aí na questão, anões morais. Tá certo? Eu entendo perfeito. Que espetáculo. Obrigado pela resposta, professor. Alan Jones. Professor Cabral, esses valores, né, esses princípios básicos, que eu acho que todo ser humano precisa ter mesmo, para o convívio, enfim, pensando como o senhor se apresentou no Colégio Militar, né, nesse futuro que a pessoa quer desenhar para a sua vida, mas eu queria contextualizar com uma outra situação, o seguinte, que hoje a Associação Comercial, né, a Seminas, juntamente com esse conselho, porque eu falo assim, o BTO a gente está com dificuldades de mão de obra. A gente está contratando para a nossa equipe e a gente, infelizmente, não está conseguindo. E essa dificuldade nossa aqui é um ponto pequenininho num oceano gigantesco. Que se você chega hoje, você pensar, vamos pensar no comércio propriamente dito. Dentro do grupo empresarial que a gente é até próximo, existe uma rede de restaurantes que é uma mão de obra muito específica, que hoje os caras não têm a pessoa qualificada para... fala assim, Alan, precisa de qualificação para dentro? Precisa atender uma mesa. E às vezes não encontra nem para qualificar. Exatamente. Aí que é o ponto que eu queria chegar. Porque assim, a gente não tem a mão de obra pronta, a gente não tem um aspirante aquele cargo. E qual que é o papel das Seminas nesse meio do caminho aqui? Porque assim, eu tenho que apoiar aqui o empresário, eu preciso formar uma mão de obra para ele, eu preciso motivar a educação aqui a criar um curso que seja atrativo e conectar os dois. E o que é melhor que você falou, Bruno? Quem que é o aspirante a isso? Eu tenho que fazer esse menino desejar. Qual que é o papel do conselho nesse jogo de liga os pontos aqui? Que o conselho como que ele pode atuar para, de repente, fazer com que supra essa necessidade? Evidente que nós temos, como eu disse no início, outros conselhos na Associação Comercial, Conselho da Micro e Pequena Empresa, trabalha muito com essa questão aí da empregabilidade, Conselho da Mulher Empreendedora, a Seminas Jovens. Então nós temos outros conselhos que também atuam mais diretamente nessa parte. Mas eu vejo hoje que a educação para o trabalho, ela requer também uma qualificação além da matemática, do português, etc. Nós estamos na era da tecnologia, não é? Então o trabalho dos braços há muito tempo vem sendo substituído pelas máquinas. Hoje a nossa agricultura é mecanizada, a nossa indústria é automatizada, de repente todos os processos aí de atendimentos estão nos aplicativos, você não tem o contato humano. Então, há que haver uma qualificação para o trabalho moderno também, o trabalho moderno que implique o domínio da tecnologia, da informática, tanto que a TI é o tema do momento, a TI.
Mas existe essa realidade. Por coincidência, você falou em restaurante, 2 de meus filhos são empresários na área de restaurantes. Eles tiveram, em função de um deles, que um dia veio do Rio Grande do Norte, a rede dos meus filhos, elas têm 60% dos garçons vieram do Rio Grande do Norte e do Pernambuco, porque vieram por falta de oportunidade lá, vieram para cá em busca da oportunidade. Então, vem de fato para trabalhar. Como os daqui vão para os Estados Unidos, às vezes, com uma disposição de trabalho que não tinham aqui, mas chegam lá, tá certo? Eles trabalham 14 horas por dia, 16, acham ótimo. Aqui 4 horas de trabalho era extremamente árduo. Se trabalhasse às 16 horas aqui, teria o mesmo resultado. Então, essa questão... E nós temos também um projeto chamado Mostra das Profissões. Legal. Enquanto Conspiradão pela Educação, nós reunimos numa escola, há cerca de 8 ou 10 anos, ali na Avenida Cristiano Machado, 10 mil alunos do ensino médio com a Mostra das Profissões. Para mostrar perspectivas. Estava lá a aeronáutica, estava lá o exército, estava lá a polícia, estavam as universidades, estava a indústria toda se apresentando para os meninos do ensino médio. Essa visão que o empresário pode dar, visão de possibilidades, é algo que eu considero importante. E o estágio, não é? O estágio e o menor aprendiz. O menor aprendiz é algo hoje... também importante que o empresário oferece. O menor aprendiz, receber bem, aclimatar e mostrar uma cultura de empresa. Muitos ficam, outros descobrem potenciais, às vezes. E mostrar que tem outras coisas além de ser influência. Hoje todo mundo quer ser influência. Muito bem, meu amigo. Sensacional, senhoras e senhores. Esse foi o professor Cabral falando sobre o mundo do trabalho, o mundo das profissões, que também converge para o mundo da educação. A Undime é isso, é solução, é informação, é conteúdo para todos os seus associados. Você, continue conosco, tem muito conteúdo ainda para rolar. Direto do Bifly, Minas Centro, esse é o 11º Café com Prosa. Fique com Deus, até a próxima e lembre sempre, o boss tá on. Valeu!